Olá, tudo bem? Eu estou passando aqui para trazer uma síntese da lição da Escola Sabatina do quarto trimestre do ano de 2020, essa lição intitulada aqui Educação e Redenção. Para começar esse momento, eu quero ler com vocês aquilo que está no livro de Provérbios, aqui na Bíblia, no capítulo 9, no versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Destaco aqui duas expressões. Primeiro, o temor do Senhor como princípio de sabedoria. O temor a Deus é o respeito e admiração pela glória de Deus. E aí, em seguida, ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento é prudência. O conhecimento aqui tem que ver com o conhecimento da pessoa de Deus. Então, a nossa vida se baseia nesses dois aspectos, em conhecer a Deus e temer também a esse Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, o amor então é a base da criação e também é o fundamento de toda a educação. E pensando nisso, nós podemos concluir o seguinte, que amar a Deus de toda a força, de todo o entendimento, com todas as nossas capacidades, significa o desenvolvimento pleno, completo das nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. E isso também é chamado de restauração da imagem de Deus no ser humano. E a primeira escola, já que estamos falando de educação, a primeira escola de que nós temos informação é a escola do Éden. Ali a sala de aula era o jardim, o professor era ninguém mais, ninguém menos que Deus, os primeiros alunos foram nossos primeiros pais, Adão e Eva, o livro de estudo deles era o compêndio da natureza, mas esses primeiros pais, eles acabaram seguindo a orientação de um outro professor, um professor que veio com ideias más, criticando o professor verdadeiro que é Deus, e esse mau professor que é Satanás levou os nossos pais ao pecado. E como consequência disso, eles tiveram que sair desta sala de aula chamada Jardim do Éden. E agora começaria um novo processo educacional na família humana. Após esse período, queridos, a sala de aula ela mudou do Jardim do Éden para dentro dos lares dos patriarcas. Ali ainda não havia escritura, então os filhos eram educados e aprendiam no ensino dos pais através daquilo que é conhecido como tradição oral. Tradição oral é aquele conhecimento que o filho recebe do pai e ele passa agora para o seu filho. É uma transmissão de pai para filho, para neto, para bisneto e assim posteriormente. Porém, com o passar dos anos, esse conhecimento ele vai se corrompendo de tanta tradição oral, de tanto tempo, as verdades iniciais vão se perdendo, então Deus agora, ele permite que venha surgir a escrita e através de Moisés ele vai começar a desenvolver as primeiras escrituras bíblicas. E essas escrituras bíblicas na língua hebraica se torna agora o compêndio, o livro de educação ao qual os pais utilizam para preparar os seus filhos para esta vida e também para a vida futura, para a vida celestial. E um dos grandes instrumentos dentro do livro da Bíblia para a instrução dos filhos era a lei de Deus. As leis, os mandamentos do Senhor se tornaram as grandes balizas da educação cristã do povo judaico e ainda o é para nós até os dias de hoje. Contudo, queridos, tendo a lei de Deus como baliza para nós então organizarmos a nossa vida e aplicarmos esses princípios ao nosso viver diário, é fato que cada ser humano, quando ele se aproxima da Bíblia, se aproxima da palavra de Deus, ele já se aproxima com uma cosmovisão. O que seria essa cosmovisão? É a visão de mundo que a pessoa tem. Ela já vai para a Bíblia com alguns pressupostos, com ideias de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai. Às vezes isso não está muito claro, muito definido, mas tem alguma influência na vida dela e na leitura do texto bíblico. Por isso algumas pessoas leem o texto bíblico que outras pessoas também leem, que é o mesmo texto bíblico, mas interpretam de forma completamente diferente. É por causa dessa cosmovisão, dos seus pressupostos com os quais ele se aproxima
da lei de Deus e da palavra de Deus para ler. Por isso, Jesus se torna para nós a grande referência de cosmovisão. Então, nós podemos partir do princípio que a criação de Deus, a encarnação de Jesus Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua morte na cruz do Calvário em substituição a nós, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a sua intercessão e expiação por nós no santuário celestial e a mensagem do seu retorno, elas devem permear a cosmovisão bíblica, para que ao nos aproximarmos da Bíblia com essa cosmovisão que é fornecida pela própria Bíblia, nós então tenhamos uma educação completa, uma educação coerente com aquilo que é o plano eterno de Deus para cada um de nós. E dentro dessa cosmovisão, queridos, nós podemos aprender de Jesus Cristo. A maneira como ele viveu aqui, como ele tratou as pessoas, como ele se relacionou com o Pai, como ele se relacionou com os seres humanos, isso torna para nós agora um exemplo de cosmovisão. A maneira como o próprio Cristo via e interpretava a Bíblia é a referência e base da nossa cosmovisão cristã. E talvez um dos maiores exemplos desta cosmovisão de Cristo que ele fornece para nós também tem que ver com o amor e a maneira como ele lidou com pessoas que erraram, como ele lidou com Davi, como ele lidou com Adão, como ele lidou com a mulher pecadora de João capítulo 8, como ele lidou com Raabe, como ele lidou com todas essas pessoas que falharam, erraram, mas ele as amou, não tolerou os seus pecados, mas os perdoou, pagou o preço com a própria vida, mostrando que nós também devemos amar as pessoas independentemente dos erros que elas cometam. Ao aprendermos então, queridos, essas lições de Cristo, da sua cosmovisão, nós seremos educados na verdadeira adoração. E a verdadeira adoração consiste em ser fiel a Deus, obedecendo os seus mandamentos e servindo a Ele de todo o coração, permitindo que essa graça entre na nossa vida, nos transforme a sua imagem, a sua semelhança. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que constantemente Deus quis fazer isso com o seu povo, mas o seu povo também se afastava dele, se unia à idolatria e adorava outros deuses, mudando o foco da adoração. E essa adoração de outros deuses trazia muitos prejuízos físicos, emocionais, espirituais, familiares para a sociedade de Israel. E nós hoje temos que tomar muito cuidado para que não sejamos educados por este outro professor, este mau professor que nos quer levar para outra adoração que não a adoração do Deus verdadeiro. Nós podemos dizer que hoje a igreja, ela é um centro de estudos e educação também. E por isso nossas igrejas devem estar abertas ao questionamento, às dúvidas e sempre com claro, assim diz o Senhor, orientar os juvenis, os jovens, os adultos, aqueles que têm as suas indagações concernentes ao tema da salvação e outros assuntos importantes da vida do ser humano também. E a verdadeira educação, ela sempre levará também o ser humano ao desenvolvimento de um ofício. Sempre foi prioridade entre o povo de Deus que os meninos não apenas aprendessem das letras, mas aprendessem a manusear as coisas também, a fazer trabalhos, a ocupar o tempo, a mente e o físico com o desenvolvimento de algum ofício. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus, ele trabalhava na carpintaria de José. Paulo, Áquila e Priscila, eles construíam tendas enquanto pregavam o evangelho. O ofício deve estar sempre ligado a um sistema pleno de desenvolvimento educacional também. E por fim, queridos, nós aprendemos que há uma íntima relação entre o sábado e a educação. Como isso, pastor? Veja, talvez você que está me ouvindo agora, se for um adventista do sétimo dia, já enfrentou aquele desafio de ter que estudar numa escola não adventista e aonde você precisa lá ir às aulas de sexta-feira à noite, você não concorda com isso pelos seus princípios de fé, e aí então você tem que pedir a liberação do sábado, e há lugares que não liberam, há outros lugares que liberam. Mas sabe de uma coisa, quando você permanece fiel a Deus, você está sendo um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. E mesmo sem ir às aulas de sexta-feira à noite, você pode ser aprovado naquela escola, você pode conquistar a sua formação
E além disso, você está pregando de forma silenciosa. A sua ausência está pregando mais do que se você estivesse presente. Vai estar fazendo mais bem para o evangelho do que se você estivesse presente ali. E através dessa sua influência, desse seu testemunho, você está educando outras pessoas no caminho do Senhor sem ao menos usar uma palavra. E queridos, tudo que conversamos até aqui só faz sentido se a educação ela for algo além deste mundo, for algo além do ensino que nós temos hoje aqui, do ensino acadêmico, do ensino de uma profissão, precisa ir além. Sabe que quando Jesus Cristo voltar a essa terra, eu e você continuaremos estudando por toda a eternidade? As ciências lá no céu vão se multiplicar. Os ofícios, você vai aprender a desenvolvê-los com cada vez mais capacidade, com cada vez mais esmero, com cada vez mais desenvolvimento, cada ofício. O céu será uma grande bênção para o desenvolvimento físico, mental e intelectual de cada ser humano, de cada filho de Deus. E saiba de uma coisa, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou na mente do ser humano, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continue estudando a Bíblia aqui. Continue estudando a lição da escola sabatina aqui. Desenvolva essa educação que ela é, na verdade, redenção. Porque educação e redenção são definidas da mesma maneira nos escritos de Ellen White. Tanto educação quanto redenção se resumem no desenvolvimento pleno das faculdades físicas, mentais e espirituais, e que nesse trimestre, em toda a nossa vida, nós possamos desenvolver esses aspectos para a honra e glória do nosso Deus.